Boa tarde, caros amigos do Autoline. Aconteceu uma verdadeira revolução na vida da Toro Flex nessa linha 2022. Esqueça aquele motor 1.8 aspirado e torque super antigo em termos de concepção, porque a linha 2022 introduziu o motor GSE, turbo, todo em alumínio, injeção direta, enfim, com todas as últimas tecnologias aí que você espera de um motor downsize e muito mais a gente vai detalhar no vídeo de hoje. Mas a linha 2022 traz mais novidades, esse interior completamente reformulado, e em especial esse novo sistema de infotainment, que era outro ponto de crítica clássico da Toro, né? De todos os produtos da Fiat e Jeep de forma geral. Então foi uma repaginada profunda em termos de produto. Então vai ser bem interessante essa avaliação. Vou me focar em especial nessas novidades, já que a gente inclusive tem uma avaliação da Toro Turbo Diesel da fase anterior, ano modelo 2021. Inclusive, pessoal, na barra ali do YouTube e na descrição a gente separou por assunto, então você consegue pular ou voltar aí para o seu assunto de preferência, então fica a dica, tá, pessoal? Para essa avaliação aqui, eu escolhi a versão Freedom. E por que eu escolhi essa versão? Três motivos em especial. Primeiro é porque é a versão historicamente mais vendida, mas não é só isso. Ela é a segunda versão mais acessível, então ela está ali, vamos dizer assim, num valor também que está dentro do espectro um pouco mais acessível da família Toro, mas também olhando o pacote de equipamentos, é mesmo a melhor versão em nosso entendimento, e por isso a gente escolheu ela. Amigos, vamos começar sentindo então a diferença de desempenho em relação ao antigo 1.8. Lembrando que o motor e-torque, na verdade, era uma evolução de um motor muito antigo ali da década de 90, né? O Tritec, né? Uma versão curso mais longo, algumas evoluções em termos de tratamento, de superfícies, alguns componentes, mas de forma geral era basicamente o mesmo motor, né? Então aqui a gente está falando de 185 cavalos a 5.750 RPM, e agora a gente tem um torque de 27,5 GFM, 1.750 RPM apenas. Então a gente está falando de 30%, mais de 33% a mais de potência e 30% a mais de torque, né? Então vamos ver como é que isso se traduz na prática. Já temos até uma distracionada, legal. Estou no modo Sport aqui acionado, trocas de marcha acontecendo a 6.000 RPM, câmbio automático aí realizando as trocas. Já chegamos a 100 km por hora aqui nesse pequeno trecho de reta, né? Então, segunda marcha aqui, já vou ver como é que ele está retomando. Olha só, finalmente disposição, né? Eu brincava que a Toro, com seu motor antigo, a Flex aspirada, era o pé de pano, né? Que fazia barulho que estava correndo, mas isso era só barulho mesmo. Vocês lembram do pé de pano do Pica-Pau fingindo que estava correndo e não acontecia nada? Era esse o problema que ela tinha, né? Agora a gente tem aqui 46 cavalos a mais e 8,3 kgfm de torque numa rotação que é a metade, inclusive, né? 1.750 RPM contra quase 4.000 RPM quando a gente está falando do torque máximo do motor antigo. Então tem uma diferença de disposição aqui muito grande, muito sólida. E tem uma coisa que é legal também, que desligando o modo esporte em particular a gente percebe bem, que é o seguinte: a gente tem um ganho não só de fôlego, de desempenho, de performance, mas de conforto também, porque o que acontece? O motor antigo ele tinha um torque que era baixo para essa massa aqui, né? A gente está falando de quase 1.700 kg, e faltava potência também, então o motor tinha que estar sempre esticando, tinha que estar sempre berrando. Agora que a gente tem todo esse torque desse motor downsize moderno, o veículo trabalha não só muito mais solto, mas também com marchas mais compridas. Então o câmbio automático, estou em quarta marcha agora, 53 km por hora. Aí aqui, eu vou começar a pegar um trechinho de subida, talvez ele nem reduza, no máximo vou jogar uma terceira, Jogar uma terceira agora, entendeu? Então a gente tem uma condução muito mais confortável, você consegue manter a velocidade sem precisar ficar esmagando o pedal do acelerador. Eu tô ali só na casquinha, naqueles 15 primeiros % assim, de curso do pedal do acelerador, e ele vai indo com desenvoltura, né? Então isso faz uma diferença muito grande para a gente que está conduzindo o veículo, e quem andou na antiga 1.8 aspirado sabe o quanto que o veículo sofria mesmo sozinho, ainda mais carregado com mais passageiros. Quando a gente entra aí na tabela dos números declarados, né, a gente teve um 0 a 100 que despencou em mais de 2 segundos, né? Na verdade, para lá de 4 segundos se a gente considerar aí gasolina, mas considerando etanol, vamos dizer que é o combustível que está sendo mais usado em boa parte aí do país, a gente está falando de um 0 a 100 agora de 10,7 contra 12,9
do motor antigo 1.8 aspirado, né? Então é uma diferença sólida. De fato, aqui a gente consegue ter um comparativo de performance direto com a diesel, pessoal, porque a diesel, aqui a gente tem 15 cavalos a mais do que a diesel, inclusive. Então, em termos de performance, aceleração pura, essa Toro é mais rápida que a turbo diesel, que tem outras vantagens. Além de ter um câmbio de 9 marchas e tração 4x4, né? Todas as Turbo Flex são tração apenas na dianteira. Lá a gente tem 30% a mais de torque, né, gente? Então, deu uma diferença grande, especialmente em retomadas. Aliás, retomada é um ponto que deu a maior diferença aqui na sensação a bordo em relação à antiga 1.8 aspirada, né? A gente está falando de 0 a 100, de performance pura, mas essa coisa de você querer fazer uma ultrapassagem e você acelerar e agora sentir ela desenvolver é muito mais seguro para uma estrada, né? Você fazer essas ultrapassagens agora com muito mais desenvoltura, uma subida de serra, enfim, em todas as situações o veículo melhorou de uma forma absurda. De fato, aquele motor era um pouco antigo demais, ainda mais para um veículo desse porte. Agora, meus amigos, nem tudo são flores, né? Quando a gente entra na parte de consumo de combustível, todo mundo já sabe aí, né? Pelo menos quem deu uma fuçada sabe que os números de consumo pioraram em relação ao antigo motor 1.8 aspirado, o que foi uma enorme surpresa, né? Ainda mais se a gente considerar todas as tecnologias que esse motor GSE apresenta, né? A gente inclusive tem um vídeo aqui no canal da Autoline dedicado a apresentar as tecnologias desse motor, que de fato é um banho tecnológico, né? E a gente está falando de um consumo que piorou um pouco. A gente está falando no consumo urbano, no consumo misto com etanol, somando o consumo urbano e rodoviário dividido por 2, né? A gente está falando de 7,25 km por litro, uma piora aí de ínfima, mas uma piora de 0,15 km por litro. Quando a gente entra no consumo com gasolina, o consumo misto, mesma coisa, soma o rodoviário urbano, divide por 2, está falando de 10,1 km por litro aí de consumo médio, né? Então, uma piora aí de 0,3 km por litro em relação ao antigo motor 1.8 aspirado, né? E como pode? Por que isso acontece, né? Então, a gente tem aqui algumas possibilidades, né? Talvez a primeira seja uma questão de mapas, né? Ou seja, toda a rotina de funcionamento, de ponto de ignição, de injeção de combustível, é um motor novo, ele é extremamente avançado em termos de tecnologia. É possível sim que a Stellantis tenha assumido mapas um pouco mais conservadores para essa fase inicial de lançamento de produto, para entender aí exatamente como que se performa. Pode ser, fazendo aqui apenas conjecturas, não é uma informação oficial, tá? Mas a minha percepção é que pode ser isso. Agora, tem uma outra informação que eu quero compartilhar com vocês, baseada aqui na experiência on-board e a instrumentação do carro permite que a gente faça essa análise, e para isso a gente vai precisar fazer um rápido corte para a cidade. Uma parada rápida aqui, para pegar um pouquinho de trânsito na cidade, para mostrar para vocês uma coisa, que é o seguinte. A gente tem um veículo aqui de 1.658 quilos, né? Quase 1.700. A Toro tem uma instrumentação bem interessante, ela permite aqui que a gente, por meio dessa tecla aqui, acesse esse menu e vocês vejam aqui que está indicado, ó, a pressão do turbo em porcentagem, né? Eles fizeram uma conversão ali, uma continha de conversão entre a pressão máxima operacional e a mínima, então você tem uma ideia de mais ou menos do quanto do turbo que você está utilizando. E o turbo, pessoal, a gente associa sempre a performance, mas no mundo moderno o turbo, na verdade, está ligado à eficácia energética, porque o turbo, o compressor do turbo, ele é impulsionado pelos gases do escapamento, ou seja, ele reaproveita uma energia que estaria sendo desperdiçada no motor aspirado como o antigo e-torque, né? E o que vocês veem aqui? Quando o trânsito está fluindo assim, eu acelero um pouquinho, realmente ele vai utilizar o turbo, ó. E uma casquinha, qualquer coisinha que eu piso, ele já está dando uma boa pressão. Por isso que o torque máximo é tão forte e tão baixo, né? 27,5 a 1.750 RPM. Mas para esse torque máximo aparecer numa rotação tão baixa, é carga plena, é pé embaixo. Só que no mundo real, congestionamento, você está sempre na casquinha. Parou, ó, você vai andar e acelerar devagarinho. Diz aqui 0%, ele deve ter ali um fator de correção. Então a pressão do turbo vai estar sempre muito baixa, entendeu?
E aí o que acontece? Isso significa que na prática esse motor 1.3 está trabalhando quase como um aspirado, virtualmente como um aspirado mesmo, para impulsionar esses 1.658 quilos, entendeu? Então, na prática, o motor está funcionando totalmente fora da zona de eficácia máxima dele e certamente isso é muito prejudicial, né? Um motor pequeno aspirado para um veículo grande, pesado, sempre vai ter essa conta negativa. A gente vê isso em todos os SUVs que tem, por exemplo, o motor 1.0 TSI, mesmo 1.4 TSI, né? Essas aplicações muito no limite, ou seja, muito pesadas para um motor pequeno, 1.0, 1.3, 1.4, sempre tem esse ônus de consumo em congestionamento, tá? Então, porque para tirar do lugar é um dos momentos que você precisa mais esforço, né, de energia. Basta pensar num carrinho de supermercado cheio, que é hora que você vai tirar do lugar que você precisa de muita força, não é? E depois que já está andando, você precisa de menos força, né? Então é justamente nesse momento crítico que a gente tem praticamente nenhuma pressão no turbo, justamente porque você não está acelerando com tudo, né? Então o motor pequeno acaba tendo de fazer um esforço maior, então ele trabalha fora de uma zona de fluxo, de admissão, de escape ideal, né? Então isso ajuda a prejudicar, dificultar bastante a vida desses motores pequenos. Então, numa situação de congestionamento crítico, como a gente está agora, lógico, você vai ver um número aqui que é quase uma distorção, 3,2 km por litro aqui no etanol. Só que aí, conforme o trânsito for soltando, você vai ter uma média aí que vai, mundo real, em São Paulo, você vai ter aí uma média de consumo aí de mais ou menos 5 km por litro aqui com ator. Muito, mas muito difícil você chegar perto aí de 7, 6,5. Entendo que testes de revistas e tudo mais, mas mundo real, congestionamento aqui em São Paulo é bem complicado mesmo. Então, trânsito urbano, né, não só congestionamento, mas trânsito urbano misturando aí um trânsito um pouco mais solto e congestionamento, difícil aí você conseguir uma média de consumo excelente, justamente que o motor acaba trabalhando fora dessa região ideal da eficácia. Agora vamos lá também, né? O mundo real também não é só congestionamento. Então aí que vem uma vantagem enorme nesse motor 1.3 turbo em relação ao antigo 1.8 aspirado. Qualquer trecho mais solto, qualquer subidinha que você tem, esse motor vai utilizar sempre as marchas mais longas, porque tem torque sobrando, né? E o torque vem na metade das rotações do aspirado, então você vai ter aí realmente uma situação de pleno proveito em relação ao antigo aspirado, ou seja, nessa situação de trânsito urbano com menos congestionamento, seguramente ele vai performar melhor do que o antigo 1.8 aspirado, não importa o que diga aí os testes de aferição, né? Agora, como esse teste ele inclui um ciclo que simula um congestionamento, esse é um quadro que realmente é prejudicial para essa configuração de veículo grande com motor muito pequeno. A Fiat também fez um bom retrabalho aqui em termos de suspensão para essa nova motorização, né? A gente tem uma massa diferente aqui, né? A gente teve um ganho de mais ou menos 40 kg, 1.658, tem um motor muito mais complexo, com mais periféricos, toda a parte de turbo e tudo mais, então natural, tem mais equipamentos também, aliás, bem mais equipamentos, então é natural que houvesse um aumento de massa aqui, né? Então, molas, amortecedores, batentes, tudo foi revisto aí para o veículo apresentar uma dinâmica aqui proporcional em relação ao antigo motor aspirado. E vamos lá, e essa é a grande surpresa, e todo mundo que já assistiu os nossos vídeos de avaliação do Compass, do Renegade e da própria Toro Turbo Diesel, sabe que essa plataforma é uma surpresa meio inesperada em termos de dinâmica. É uma plataforma que faz curva demais, é uma coisa que chega a ser até engraçado, porque não é a proposta do veículo, né? Mas ela tem uma rigidez de torção muito boa, é uma plataforma que foi muito bem executada em termos de projeto também, né? Projeto de suspensão muito bom, bons componentes, bom volume de solda aí, enfim, o veículo ele é muito sólido no seu comportamento, então... E isso faz uma diferença danada, especialmente para quem é público de picape, né? Que está tão acostumado àquela dinâmica meio esquisita de veículo com chassi, né? Especialmente em piso ruim, quando você está andando um pouco mais rápido, um chão de terra batida, alguma coisa assim. Todo aquele desconforto aqui realmente você não sente. É um veículo extremamente bem isolado do ambiente externo, então é gostoso você andar com ele na cidade, na estrada. Vocês conseguem notar pelo próprio vídeo, né? Basicamente a minha voz e muito pouco do ronco. E isso era um dos pontos fracos da antiga versão aspirada, porque o motor tinha que ficar berrando para o veículo manter uma velocidade de cruzeiro boa, especialmente numa estrada sinuosa como essa, né? Aqui você só vai pisar se você realmente quiser performance. Aí, lógico, você vai ter intrusão de som, né, a bordo,
mas de forma geral a presença do turbo trouxe um conforto ainda maior de rodagem, uma boa caixa de direção, segura, né? Você não precisa virar demais, mas também ela não é tão esportiva a ponto de ficar muito sensível. Então, um veículo que você anda de forma relaxada, ergonomia de direção excelente, então você tem amplos ajustes aqui, tanto telescópio quanto de altura, um banco com ótimo apoio lateral. De forma geral, assim, essa parte de acionamentos está muito bem resolvida. A gente tem aqui aletas para trocas de marchas no modo manual, caso você queira. Senão você pode até jogar a alavanca aqui para o canto também, fazer as suas trocas, né? Então a gente tem o modo Sport que eu usei no começo, né, para a gente ter um desempenho um pouquinho mais ardido. Ele muda o que, o modo Sport? Você aperta esse botão, ele muda o mapa especial da transmissão, que segura um pouco mais as marchas, deixa esticar um pouco mais, e também a curva do pedal acelerador, ou seja, pisando um pouco menos, ele abre mais as borboletas, então ele vai dar uma aceleração maior. Não é que ele muda o mapa do motor em sentido de desempenho, né? Só a relação do quanto que você pisa e o quanto que ele alimenta é que vai mudar. Mas de forma geral, projeto extremamente feliz, já era muito bom, ficou aí apenas melhor. Freios também, aqui a gente tem freios muito bem dimensionados para aplicação. Então, como veículo mesmo, é um veículo que surpreende positivamente aqui, pelo menos no teste on-road na estrada, né? Agora vamos apresentar para vocês em detalhes agora as novidades, preços, equipamentos e analisar com mais calma essa cabine, em especial esse sistema de infotainment. Essa daqui é a versão intermediária Freedom, de R$132 mil. Abaixo dela a gente tem a Endurance com esse novo motor, mais ou menos R$120 mil, e a topo de linha Vulcano por R$145 mil. Lembrando que você consegue financiar qualquer versão da Toro ou qualquer veículo seminovo com até 5 anos de uso, com muita facilidade em autoline.com.br. Só clicar em simular financiamento ali na barra de topo do site, escolhe a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos e você já recebe a melhor proposta para financiar a sua Toro. E quando você está lá na Autoline, vale a pena você conferir as picapes seminovas, porque por esse valor de 130, 140 mil reais, tem muita coisa interessante. Você pode fazer um upgrade para uma versão diesel, por exemplo, da própria Toro, ou partir para uma picape com chassi, dependendo da sua necessidade, uma S10, uma Amarok, uma Hilux, pode ser melhor negócio. Agora, Juliano, por que essa é a melhor versão da Toro? Eu falei no comecinho do vídeo, né? Eu considero que a Freedom é a melhor versão, o melhor pacote de equipamentos, porque traz algumas coisas que eu considero importantes e que a Endurance, que é de entrada, voltada um pouco mais para serviço, não possui. Vamos começar, por exemplo, com os faróis Full LED que a gente tem aqui já nessa Toro 2022, né? Então Full LED é luz de posição, farol, luz de neblina, tudo em LED, 30% a mais de iluminação, mais segurança, especialmente aí na estrada à noite, né? As rodas aqui são aro 17, então elas não são grandes demais e já vem com os pneus all-terrain, né? Então para um off-road leve, intermediário, você já vai estar melhor calçado. Aqui também a gente tem um sistema no diferencial, na verdade nos freios, chamado e-locker, né? Ajuda um pouco no off-road, vou explicar isso na parte de fora de estrada que a gente vai fazer. Essa versão Freedom já vem com barra de teto, ajuda a você levar um pouco mais de coisas. Capota marítima, muito importante para levar suas coisas aí sem risco de ser roubado. E aqui a gente tem câmera de ré já, né? A versão Endurance não traz câmera de ré, traz só sensor de estacionamento. Lá dentro a gente tem um sistema de infotainment com a tela de 8,4 polegadas, né? A versão Endurance tem uma tela menorzinha de 7 polegadas. E aqui a gente tem um volante revestido em couro e apoio de braço, que são coisas mais supérfluas, mas que dão uma força aí numa convivência diária. A Vulcano, a topo de linha, ela envolve alguns equipamentos que eu acho que você consegue dispensar numa boa, como por exemplo as rodas passam a ser aro 18, mas aí você com o pneu de perfil mais baixo, bancos com ajuste elétrico do motorista, todo forrado em couro, beleza? Aí um luxo, um conforto a mais. Você ganha também sistema keyless, você entrar e dar a partida sem chave, sem precisar tirar a chave do bolso, e também sensor de chuva e crepuscular, dentre outras coisas um pouco menos importantes. Eu acho que o único pecado da versão Freedom, que eu considero realmente o melhor pacote, é a falta do sensor de estacionamento na dianteira. É um veículo de quase 5 metros de comprimento, alto, visibilidade não é das melhores para, por exemplo, fazer uma baliza, né? Então eu acho que faltou isso. O que acontece é que a Fiat disponibiliza esse sensor de estacionamento, só que dentro de um pacote chamado Conforto Plus de R$ 7.200. Vem um monte de outras coisas, né? Forração de couro, navegador, carregador wireless, dentre outros itens. Mas eu acho que a Fiat podia dispensar aí todo esse pacote e apresentar esse sensor de estacionamento ou já dentro desse pacote ou com um opcional único para você aí acrescer aí, acho que seria bacana.
Esse motor GSE é uma verdadeira revolução em termos de indústria, em termos de tecnologia e desbanca inclusive o próprio TSI em termos de recursos tecnológicos. A gente tem um vídeo dedicado a toda a parte técnica, onde eu destrincho tudo, né? Você clicar aí no canto superior direito da tela, você encontra esse vídeo. E aí eu explico todos os pormenores técnicos de como funciona esse motor. Mas um rápido resumo aí de por que ele é tão relevante é o seguinte: aqui a gente tem todas as tecnologias que você espera aí de um motor downsizer de última geração, ou seja, bloco cabeçote de alumínio, um turbo de baixa inércia com coletor de escape já integrado aqui, injeção direta, detector de tipo de combustível na linha de combustível, muito importante para detectar e você conseguir fazer um mapa sem depender só da queima, né? Então essa redundância é muito importante ter um controle mais eficaz. Mas esse motor GSE tem uma tecnologia que só ele tem, que é o seguinte: o sistema de acionamento das válvulas de admissão, né, que despeja a mistura de ar e combustível na câmara, ali onde o pistão executa a queima por meio da vela, esse acionamento dessas válvulas de admissão é feito por um sistema hidráulico aqui, não é só uma conexão puramente mecânica como em um motor tradicional, e isso abre umas possibilidades em termos de acionamento das válvulas de admissão, em termos de variação de duração, de levante, ou mesmo de até 2 incursões durante um ciclo de admissão, que é impossível num sistema tradicional puramente mecânico. E isso que acontece, qual é o benefício? Não só você tem muito mais eficácia, você tem um controle de fluxo e temperatura de pistão, da cabeça do pistão muito mais eficaz, como você tem inclusive um motor mais seguro para o nosso combustível ruim, porque você tem esse controle que é muito mais rápido e preciso em relação à temperatura da cabeça do pistão, prevenindo o temido fenômeno chamado LSPI, que é basicamente uma pré-ignição com baixa rotação, baixa RPM e muita carga. Eu sei que ficou tudo meio complicado falando rápido assim, mas a gente tem um vídeo no qual eu explico isso tintim por tintim, que é esse que eu falei que está nesse link do canto superior direito na tela. E o que mudou por fora na Toro? A Fiat não quis inventar muita moda, não quis reinventar a roda, porque no fim das contas a Toro está vendendo ainda que nem pão quente, né? Então o produto ainda está bem fresco, então as mudanças foram poucas. Vamos começar pelo capô, que agora ganhou esse duplo vinco aqui, esse músculo aqui, que dá até uma visão bem legal ali de dentro, você vê bem esses vincos novos, ficou um pouco mais esportivo. Aqui na Toro antiga a gente tinha um escudeto aqui, né, nessa grade, nessa régua cromada aqui, a gente tinha um símbolo da Fiat que até deixava meio com cara de carro. Agora eles fizeram algo mais minimalista, só essa régua cromada, e agora a gente tem esse logo Fiat, essa nova comunicação na grade maior aqui embaixo. Toda essa porção dessa grade principal mudou, né, ficou um pouco mais esportivo, e essa porção inferior do para-choque também é diferente. Evidentemente mudança também nos faróis, agora full LED, mas é basicamente isso, então sem grandes revoluções. As rodas são novas em todas as versões, é uma mudança de desenho, mas basicamente daqui para trás é tudo a mesma coisa. A caçamba evidentemente é exatamente a mesma, né? Já que não teve nenhuma mudança de design, incluindo esse sistema de abertura bem prático, bem mais cômodo de você abrir, sem o peso aí de uma porta típica de uma picape, né? Só que a gente tem uma mudança de capacidade de carga na versão Flex, né? Porque agora a gente tem mais torque, mais potência, então passou de 650 para 750 quilos capacidade de carga, lembrando que a turbo diesel leva 1 tonelada. Já que a gente está olhando a Toro aqui de trás, bacana lembrar, ela utiliza a plataforma Small Wide 4x4, que é a mesma do Renegade, só que com um monte de alterações da parte quase do meio do veículo para trás, porque é uma picape que carrega muito mais carga, que pode estar concentrada em alguns pontos isolados, então tudo mudou. Inclusive o projeto de suspensão é bem diferente do Renegade, né? Aqui a gente tem um sistema multibraços em vez do sistema chamado Chapman Struts, que é basicamente um derivado do McPherson, né? Então aqui tem um sistema de suspensão aí bem mais avançado. Todo esse berço aqui em volta da caçamba é feito de aço de alta resistência, de até 420 megapascais. Logo ali abaixo do vidro traseiro vigia a gente tem uma travessa, um aço um pouco mais avançado de 600 megapascais, e a gente tem as longarinas e os alojamentos amortecedores feitos em aços de ultra alta resistência, formados a quente, de até 1500 megapascais. Então a gente tem uma estrutura bem reforçada para realmente a Toro aguentar aí o tranco e se levar aí bastante carga. Vamos dar uma olhadinha na cabine nova aí. Pessoal, aqui dentro a gente tem uma pequena demonstração de como a Fiat ficou antenada aí nas reclamações dos proprietários, né? Então,
Beleza, a gente tem um design novo, acabamento melhorou ainda mais, a gente tem agora esse acabamento meio que lembrando um aço escovado aqui, né? O design de forma geral ficou mais atual, ficou mais horizontalizado, né? Como é a tendência da indústria atual, menos aquele bloco em forma de T e agora um pouco mais horizontal. Tudo bem, mas as duas principais fontes de reclamação da Toro eram em relação ao sistema de infotainment, a gente vai falar daqui a pouquinho, que hoje virou a nova referência para gente, e a questão dos porta-objetos, né? Então era estranho e até inadmissível um veículo como a Toro não ter um lugar onde você possa pôr o smartphone, por exemplo, né? Então você ficava ali meio que sem saber onde colocar, e agora você tem um monte de porta-objetos. Na verdade, hoje tem 26 litros aí de porta-objetos espalhados no veículo. Então você pode colocar o seu celular, se você quiser, aqui em cima e aqui nesse console central. Antigamente era uma curva, era tudo fechado aqui, né? Aqui a gente tem um sistema de recarregamento, né, por indução, só que isso aqui faz parte de um pacote opcional, tá? E aqui essa parte do console também mudou. Antes a gente tinha aqui muito pouco espaço, agora a gente tem dois porta-copos de 700 ml com essas borrachinhas para controlar aqui o volume, né, para ele não ficar muito solto. Então teve bastante capricho de forma geral. Me chama a atenção, lógico, esse novo cluster, esse novo painel de instrumentos totalmente digital, né? Então todas as versões da Toro, inclusive agora apresentando isso, então a Fiat foi arrojada em várias coisas, a precificação e também essa amplitude de cobertura de equipamentos, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem algumas opções de configuração, né, de display. A gente tem esse modo normal, a gente tem esse econômetro que, de acordo com a carga do acelerador, ele vai mostrar se você está dirigindo de forma econômica ou não. E por fim, a gente tem um modo limpo aqui, sem nada. Nas versões Turbo Diesel tem algumas outras opções. Se eu apertar a tecla Sport aqui no console central, aí você ganha aqui um modo um pouco mais agressivo. Lembrando que muda algumas coisas da programação do veículo também. Essa parte do controle de ventilação também ficou super bem resolvido, muito fácil de usar, as teclas de acionamento bem sofisticadas, né, ao toque. Então tá tudo feito com muito carinho aqui, com muito cuidado, né? Então nota 10 aí para essa evolução aí que a Fiat escutou todo mundo. Até a forração dos bancos também melhorou bastante. A gente achava meio simples, né? Aquela versão 2021 melhorou também isso. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de infotainment, porque eu acho que merece esse investimento de tempo, porque ficou um sistema excelente. Para mim virou aí a nova referência, talvez aí logo ao lado do VoxPlay. Então era algo de muita reclamação nos proprietários de veículos Fiat de forma geral, né? Enfim, agora Stellantis, mas aqui tem uma evolução muito grande. Então a gente tem 8,4 polegadas aqui, lembrando que tem a versão de 10 polegadas nas topo de linha da Turbo Diesel, que fica na vertical, inclusive lembrando o sistema da Ram, né? Mas aqui já está um negócio bem legal, né? Então aqui a gente tem, nessa home aqui, a possibilidade de você configurar o que você quer exibir. Nesse momento é exibido no computador de bordo, navegador do próprio veículo, música e ligações. Parte de música aqui você consegue controlar, inclusive, o que está rolando no Android Auto. Detalhe interessante, Android Auto sem fio, bem como Apple CarPlay, né? Então isso aqui também é digno de nota. Controle de ventilação, você consegue ter essa redundância, controlar o ar do ozônio, por exemplo, por aqui e por baixo. Então a gente prefere por aqui, touchscreen tem uma visibilidade melhor, próxima da visão periférica, né? Aqui é o navegador do próprio veículo, aqui é o Android Auto, e nota inclusive a fluidez, né, do hardware, isso que é muito legal, a fluidez de tela, tudo isso eu achei bem interessante. Então a gente tem um equipamento bom aqui, sensibilidade de tela também, com leve toque você já consegue se resolver, então é um sistema muito bom. E aqui também tem os controles do computador de bordo e alguns parâmetros do veículo. Outra coisa interessante é que a gente tem aqui o sistema Hotspot Wi-Fi, né? Então um plano de R$30 você tem direito a 5 GB, compartilha a internet com todo mundo, então tudo isso é bacana. Agora, aqui na minha mão a gente tem um aplicativo Uconnect da Fiat. Muitas fabricantes estão utilizando isso, né? Então você consegue controlar, por exemplo, as travas de forma remota, acender o farol, ver o nível de combustível, ver questões de manutenção, tudo bem, beleza. Agora, o que é interessante aqui? Você tem a localização do veículo, e esses controles de alerta de condução são muito legais, não só para um proprietário, pessoa física, mas especialmente pessoa jurídica, que usa aí uma pequena frota ou tem a picape como veículo de serviço, né, com vários funcionários utilizando. Olha só que interessante. Você consegue controlar aqui alertas de velocidade, então se o veículo passa dessa velocidade, o proprietário recebe no aplicativo o alerta. Você consegue controlar inclusive o horário de saída, dentro de determinada faixa de horário ele pode ser usado, senão ele dispara um alerta. E olha isso aqui que é legal, o perímetro, você consegue, ele liga o mapa, desenho aqui, dentro desse mapa, onde eu quero que o veículo, eu desenho de forma geral aqui, né, onde que eu quero
que seja o perímetro limitante dele, e se o veículo passar dessa região aqui, ele dispara um alerta. Agora, para quem é proprietário, pessoa física, isso aqui é muito legal, alerta de valet. Muito rápido, você liga um raio, você configura o raio em relação à posição atual do veículo. Então, se o cara passar dessa região, você recebe na hora aí um alerta. Então, todas essas funções aqui acabam, inclusive, ajudando aí a reduzir custos de seguro e especialmente até questão de rastreamento, né? Muita gente contrata o serviço, aqui você consegue ter um serviço, inclusive, conectado aí com a central para você informar no caso de um roubo do veículo. Então, tudo isso aí eu achei interessante. Espaço traseiro aqui da Toro é decente, não é exatamente um latifúndio, mas vale lembrar, para uma picape cabine dupla a gente está falando de algo de muito bom tamanho aqui. Banco dianteiro está configurado para mim mesmo, tenho 1,82 m, consigo viajar com as pernas fechadas aqui, tendo espaço para as pernas, sem contato aqui com o encosto dianteiro. Ângulo, falando em encosto, aqui atrás é razoável, é bacana, poderia ser mais reclinado? Até poderia, né? Mas aí lembrando que a gente ia perder um pouco de espaço de caçamba, então tudo isso faz parte. Espaço vertical é sempre bom numa picape monobloco em relação a chassi, que sempre tem aquela elevação por conta do chassi, então a gente tem uma vantagem aqui. De forma geral, bem bacana, bem decente, né? E lembrando aqui que a gente tem um apoio para o braço central aqui. Quais são os pecadinhos aqui que eu identifiquei? Faz falta aí uma saída de ventilação para os passageiros de trás, né? Quem sabe aí quando tiver um concorrente que ofereça isso, a Fiat vai correr atrás dessa solução. E vamos lá, né? A gente tem uma central de infotainment tão avançada e aqui atrás a gente tem só uma saidinha USB, né? Tem um porta-celular, tudo bem, mas uma saída só. Eu achei que a Fiat podia tratar um pouco melhor aí os ocupantes de trás, né? Mas tudo bem, vamos ver agora como é que a Toro se comporta então num fora de estrada de leve para moderado. Amigos, logo de saída vamos ser coerentes, né? Se você é um cara que encara barro no seu caminho, pedregulho, muita pedra solta, piso fofo, ou na sua região chove muito e a gente está falando de um fora de estrada de moderado para médio, pessoal, a Toro tração dianteira, ou seja, essa Toro GSE, porque todas as GSE são tração dianteira, não é para você. Esse aqui é um veículo para você encarar um fora de estrada mais leve, se a sua circunstância envolve um fora de estrada mais leve, né? Até certo ponto, com um piso um pouco fofo, algumas pedras soltas, mas sem exageros, né? O que a gente tem de legal para você explorar aqui? 250 mm de vão livre do solo, a gente já tem pneus fora de estrada, AT aqui a gente vai pegar um trecho fora de estrada um pouco mais nervoso aqui. E aqui a gente tem um sistema que eles chamam de e-locker, né? Que é basicamente um diferencial eletrônico, como se chama hoje em dia, que é basicamente o seguinte: se o detector de velocidade de roda detectar que uma das rodas está girando em falso, ela aplica o freio naquela roda de forma moderada, que automaticamente transfere o torque para a roda de fora. Então é um sistema reativo, ele precisa que aconteça distracionamento para ele transferir para fora. Só que o que acontece? Enquanto distraciona, você está cavocando. Então, esse sistema, para você usar ele, você precisa de um certo embalo. Se você parar o veículo no meio do caminho e tentar tirar ele do lugar, não vai rolar. Então aqui, por exemplo, a gente tem muitas pedras soltas nesse trecho aqui, tá? Então aqui é um trecho que, se você vacilar, você vai ter um pouco de dificuldade. Agora, por outro lado, suspensão, o curso da suspensão da Toro, essa altura livre, tudo isso você aproveita muito bem. Então vamos lá, ó. Tem que acelerar, tem que manter uma razão de velocidade aqui, ó. Controle de tração funcionando, jogando torque para a roda que tiver um pouco mais de apoio. Ó, começou a estacionar bastante, eu tenho que esterçar um pouquinho aqui, ajudar ele um pouquinho, beleza, ele encara e vai, entendeu? Muita pedra solta aqui e ele foi, né? Agora, se tivesse molhado, talvez não conseguisse.
Esse pneu all-terrain aqui é um pneu all-terrain mais voltado para asfalto, né? Então não se engane, não ache que você está num veículo off-roader, que efetivamente você não está. Agora, ele faz um bom trabalho num piso acidentado como esse, sem dúvida nenhuma. Veja como que a gente está sacudindo e estamos seguindo aqui no nosso caminho, né? Então é preciso saber escolher a arma que você vai usar, vamos dizer assim, dentro da circunstância que você vai encarar. Encarando a Toro, tração dianteira, numa circunstância como essa, sabendo utilizar, está de ótimo tamanho, com a vantagem da suspensão traseira multibraço se comportar de forma muito melhor do que um eixo rígido. Mas, como eu falei, se o seu trecho aí de fora de estrada é um pouquinho mais acidentado, um pouco mais molhado, um pouco mais fofo, tem que ser a turbo diesel e dependendo do que for, você tem que partir para uma picape do tipo chassi. Quando a Toro chegou, em fevereiro de 2016, os donos e fãs de picapes com chassi azucrinaram ela. Na verdade, o bullying continua valendo até hoje, né? Chamaram de Nutella, enfim, não tem chassi, etc, etc, etc. Mas o fato é o seguinte, desde aquela época até hoje a gente está falando de mais ou menos 300 mil unidades vendidas da Toro. E não só isso, participação no segmento de picapes que a Fiat já tinha muita força com a Strada, a veterana Strada, já com a nova geração recente, né? Passou de mais ou menos 33% para 55%, ou seja, hoje, de cada 2 picapes vendidas no Brasil, uma é Fiat e parte fundamental desse crédito veio para essa picape aqui. O fato é o seguinte, picapes com chassi, cabine simples, veículo de serviço pesado são fundamentais e insubstituíveis, né? Então você tem aí mais ou menos 1.200 quilos ou mais de capacidade de carga, uma robustez grande, uso extremo, ok. Agora, quando a gente entra no universo das picapes de cabine dupla, na verdade a demanda de uso não é tão grande, não é tão extremo assim. A gente está falando de um veículo que é ou familiar ou profissional de serviço, com a capacidade de carga necessária, geralmente abaixo de 1 tonelada, até por uma limitação, desculpem, de espaço físico. E é justamente esse o flanco que a Toro explora. É por isso que você não vê e muito provavelmente não vai ver uma Toro cabine simples. Ela nem quer entrar nessa guerra de picapes chassi de serviço. O lance dela é outro e nesse papel que ela se presta de ser esse veículo meio híbrido, né? Um veículo de serviço leve, mais veículo familiar ou profissional, dá e sobra. Mais do que isso, em várias situações a Toro se comporta muito melhor do que uma picape com chassi, seja no espaço interno, seja no conforto, né? Picapes com chassi usam um eixo rígido que balança, chacoalha muito, não só na estrada, mas no fora de estrada também. Então, em várias circunstâncias, você tem um veículo que faz a mesma coisa que uma picape com chassi, só que com mais comodidade e uma capacidade de carga que não é exatamente algo para se envergonhar. 750 quilos aqui na versão Flex e 1 tonelada na turbo diesel. Então, o fato é o seguinte, era um produto que ninguém entendeu exatamente quando a Fiat lançou, mas hoje está indo todo mundo atrás, né? Então a gente está vindo aí, por exemplo, a Ford Maverick, que é uma picape com monobloco, Santa Cruz, vai ter uma picape da Chevrolet baseada na plataforma Game também, enfim, tem vários outros players, a Volkswagen também está vindo com uma picape baseada em estrutura monobloco, então é uma cartada de mestre que a Fiat deu, chegou muito antes de todo mundo, domina essa fatia desse mercado, só ela tem esse produto já há 5 anos e todo mundo vai vir atrás, goste você ou não. Esse aqui é o veículo perfeito? Não, definitivamente não. Como a gente viu, eu esperava muito mais em termos de consumo de combustível desse novo motor, achei decepcionado aí com a mesma faixa de consumo do motor antigo 1.8 aspirado, que é um motor já com mais de 20 anos de história. Mereci também um pouquinho mais de carinho em qualidade de vida no espaço traseiro. E vamos lá, né, Fiat? Coloca um estacionamento aí na dianteira, na versão Freedom, que vai ficar perfeito esse pacote. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa avaliação. Lembrando, se você não é assinante ainda no canal da Autoline, assine e também nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Um abraço.